Existe, e faz bastante tempo, uma busca pela combinação perfeita de ativos que pode, ao mesmo tempo, te oferecer bons retornos, mas que também fosse à prova de grandes catástrofes, como guerras, hiperinflação, uma pandemia, por exemplo. É uma carteira de diversificação diferente do que você está acostumado. O que você deve mais conhecer é a diversificação por produto ou até por estratégia. Essa é uma diversificação por cenário econômico. A estratégia mais famosa e conhecida é a do Ray Dalio, com uma carteira que ele chama de All Weather, para todos os tipos de clima. Só que a primeira contribuição veio lá dos anos 50, de um sujeito chamado Harry Brown. O Brown compartilhava os mesmos objetivos daquela geração dos anos 50, traumatizada, que viveu duas grandes guerras e, nesse meio tempo, o crash de 1929. O Brown nem foi uma super lenda do mercado financeiro, mas ele atuou brevemente como assessor e chegou até a escrever um livro. E a partir desse livro é que ficou conhecida a chamada carteira permanente. O Brown reduziu todos os cenários econômicos possíveis em somente duas variáveis, PIB e inflação. Por exemplo, o crash de 1929, que eu citei, foi uma combinação de PIB caindo com inflação para cima. A Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos foi uma combinação de PIB subindo com inflação também subindo. E assim, Brown entendeu que qualquer momento histórico poderia se reduzir em PIB subindo ou caindo e inflação subindo ou caindo. E foi daí que surgiram os 4 quadrantes muito usados até hoje. O Brown sugere a escolha de ativos para cada tipo de cenário que eu vou colocar aqui na imagem. Por exemplo, uma combinação de crescimento do PIB com uma alta da inflação, como o que os Estados Unidos vivem agora. A bola da vez seria o ouro e a bolsa. Esse é o critério de Brown. Apesar de muito inovador, faltaram detalhes no livro do próprio Harry Brown, como, por exemplo, rebalanceamento, o histórico de retorno das estratégias e até detalhes do ativo que melhor representaria cada quadrante. E quem que tapou esse buraco? Aí sim foi o Ray Dalio, quando precisou pensar num portfólio, uma carteira de investimentos para os seus filhos e netos, ou seja, algo que atravessasse gerações. Ele bebeu da fonte do Brown e foi assim que surgiu a carteira chamada de All Weather, que é bem parecida com o modelo anterior, com os mesmos quadrantes e que em pouco tempo seduziu grandes fundos soberanos de países e até o dinheiro do Banco Mundial. Vamos à ideia básica de uma carteira All Weather. A carteira original do Ray Dalio é bem mais complexa que isso. Essa que eu vou mostrar é uma generalização para você focar somente no conceito. E essa carteira sugere alocar 25% em cada quadrante. Vamos a eles. No quadrante do crescimento do PIB, temos as ações, por exemplo, porque uma economia crescendo, essa bolsa segue junto, tá? O segundo quadrante, que é o de inflação alta, o que se valoriza com inflação alta é commodities e ouro. E se a gente tiver um cenário de crescimento do PIB combinado com inflação alta, nesse cenário você tem os 2 primeiros quadrantes te entregando boa rentabilidade. Já nos outros quadrantes de queda do PIB e também queda da inflação, quem vai te salvar é a renda fixa. E assim você pode ter qualquer combinação de cenário, como outro exemplo, como a queda do PIB com a alta da inflação, que leva o nome de estagflação. Nesses casos, quem ganha? A renda fixa e o quadrante da commodities, que é a combinação de commodities e ouro. Então uma carteira básica ficaria assim, dessa forma. Então uma carteira básica ficaria assim, 50% em renda fixa e o resto você vai dividir em bolsa, ouro e commodities. Agora, uma coisa fundamental para a gente que é brasileiro. Por que na carteira original do Ray Dalio, o quadrante de inflação, o investimento sugerido seria o ouro e a commodity? Porque ela foi construída por um americano. E quando os Estados Unidos têm inflação, a moeda fiduciária deles, o dólar, se desvaloriza. E é difícil encontrar uma moeda que seja mais forte que o próprio dólar, como é, no caso, uma moeda mais primitiva, como ouro e commodity. Já para nós brasileiros, é mais fácil. Nossa moeda é fraca.
Então, por que não deixar esse quadro com um jeitinho assim mais brasileiro, colocando o dólar junto desse quadrante de commodities e ouro? E aí ficaria assim, metade em renda fixa e a outra metade você distribuiria da forma que está no quadro. E dá para melhorar também. Essa renda fixa toda pode ser diversificada entre os dois principais tipos de renda fixa no Brasil, como a renda fixa pós-fixada e a renda fixa indexada à inflação. E aí sim o quadro ficaria um pouco mais sofisticado, como que está mostrando na imagem agora. Você consegue entender como você pode ir modificando os ativos mantendo sempre o mesmo conceito? Como, por exemplo, você não precisa ter um fundo cambial representando o dólar. Você pode diversificar globalmente em dólar, comprando fundos de renda fixa e ações internacionais. Aí a carteira ficaria um pouco mais distribuída, como essa que eu estou mostrando no quadro. Dá para melhorar mais, você pode modernizar a parte de moedas, trocando o ouro ou até as commodities por criptoativos. E aí você tem a carteira dessa forma também, com um novo ativo dentro da sua carteira. Enfim, dá para modificar os ativos sem perder a essência da ideia de que você está diversificando por cenário e não por produto. Aqui também não tem gestão ativa, aquela de tentar acertar qual vai ser o ativo mais rentável do ano que vem. Então, antes de você achar que a sua alocação está errada porque não encaixa com tudo isso aqui que eu falei, saiba que isso é uma das muitas formas de você montar uma carteira. E é para um perfil específico de pessoas. Mas, se você gostou dessa ideia e quer montar uma carteira com esse conceito e saber exatamente quais são os fundos ou até ETFs para investir de acordo com cada item que eu citei, chama a gente aqui no link da descrição desse vídeo que eu tenho uma equipe que vai te ouvir e tirar todas as suas dúvidas em relação também aos investimentos que você já tem.